E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, gente, hoje um pouquinho mais cedo, dia 1º de outubro, 4h40 da manhã. Então, alguns de vocês não vão poder me acompanhar aqui ao vivo. Espero que estejam dormindo na paz do Senhor. E vão acompanhar depois. Nosso horário é 6h30, mas hoje estou na estrada já. Então, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus enquanto estou pelos caminhos aí do nosso Brasil e hoje do Rio de Janeiro. Bom, gente, vamos à leitura do Evangelho de hoje, que mais uma vez traz um forte convite para a gente. E o Senhor tem sido cada vez mais incisivo em qual é o propósito dele para a tua vida. É por isso que a gente está aqui para te levar essa palavra. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia 1º de outubro, início do mês. Bem-vindo, você, irmão católico, você, irmão evangélico, sejam muito bem-vindos e que tenhamos um mês abençoado. Na presença do Senhor. Esse é o mês também do Rosário e hoje é especialmente o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela possa interceder a Jesus por nós. Então vamos à leitura do Evangelho, que está em Lucas 9, do 57 ao 62. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. E aconteceu que, indo pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E ele disse ao outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E o outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa primeiro eu despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. Bom, gente, nesse Evangelho, o Senhor nos chama a segui-lo. E seguir Jesus era para ser a tarefa mais simples, afinal de contas ele é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor nos chama a um caminho de santidade, de amor, de paz, livre dos conflitos. Ele manda a gente não entrar em conflito, manda amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu irmão, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Então, era para ser muito simples, não é? Afinal de contas, é o que se espera de todos os seres humanos. Mas a gente vê o quanto que isso é difícil e o quanto que isso é desafiador, né, pessoal? O quanto que o chamado do Senhor, que é a vontade dele para a nossa vida, é por isso que nós estamos aqui, mas muito nos requer, muito exige de nós uma firme decisão, e a gente vê que desde a época dos discípulos havia essa dificuldade. Desde quando Jesus estava aqui na terra, fazendo os milagres, era difícil para as pessoas, de fato, largarem tudo e segui-lo. O Senhor vem falando aqui, e tanto dos que ainda têm que enterrar os mortos ou querem voltar em casa para se despedir da sua família, né? E o que a gente percebe é que muitas das vezes nós ainda estamos extremamente apegados ao que a gente tem nesse mundo, ao que a gente tem dos nossos bens materiais, o que a gente ainda tem na nossa mão, o que a gente confia e acredita que é nosso, só que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Tudo que temos e somos vem do Senhor Jesus. E além disso, além de nos apegarmos ao que nós temos, ao que nós consideramos que é o nosso melhor
seja o trabalho, seja o que nós temos de bens físicos, seja a nossa casa, seja as pessoas que nós achamos que são nossas, né? Às vezes o nosso filho, o nosso marido, a nossa mulher, a gente tenta se apegar demais. É por isso que as rupturas, a morte tanto nos apavora, nos assusta, porque a gente acha que tudo é nosso e não é. Tudo vem de Deus. E conforme nós lemos tantas vezes, e sem Ele nada podemos fazer, nada vai prosperar sem a presença do Senhor. Mas além dos bens físicos que nós nos apegamos também muito aos nossos bens, além dos nossos bens, aos nossos pecados. Quantas das vezes o que mais te atrapalha, o que mais te afasta de Deus, e eu te convido nesse dia a pegar a tua Bíblia e a ler, refletir os 10 mandamentos no dia de hoje. Vamos pegar os 10 mandamentos, porque é os pecados que estão ali. Quando a gente sai dos mandamentos do Senhor, a gente começa a pecar. Quando a gente sai dos mandamentos do Senhor, a gente quebra o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então eu te convido, coloca aí, pega na Bíblia ou pega no Google, quais são os 10 mandamentos? Vamos relembrar e refletir a nossa vida em cima dos 10 mandamentos, porque os pecados nos afastam do Senhor. E às vezes somos tão apegados àquilo ali, àquele pecado que a gente cultiva todo dia. E como que sair disso agora? Como que sair desse problema, dessa confusão que eu arrumei? E a gente precisa entregar para o Senhor. A gente precisa largar tudo o que não é da vontade dEle, que a gente sabe que é um pecado, que é uma ofensa ao Senhor, que quebra o propósito dEle para a tua vida, entregar a Ele, pedir perdão aos católicos, queridos irmãos católicos, evangélicos, buscar na Igreja Católica, buscar o sacramento da confissão, ir lá se confessar com o padre e conversar com o teu pastor e assumir um novo propósito na tua vida. E depois que você assumir esse propósito, assumir os teus erros, assumir os teus pecados, e vir aqui no versículo 62, que nenhum homem, depois de posto mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Então, depois que você tomou a firme decisão, como Jesus já falava no Evangelho de ontem, que ele teve a firme decisão de subir e ir para Jerusalém, porque lá ele seria morto e ele ia cumprir a vontade de Deus. Que você assim também possa colocar a mão no arado, possa tomar a tua firme decisão, que é isso que o Evangelho nos chama nesse dia. Quem quer seguir a Jesus, primeiro, tem que se decidir. Segundo, precisa de constância. O Senhor está aberto a você todos os dias. E o Senhor espera o teu sim. E depois desse teu sim, é colocar a mão no arado e não olhar de volta para trás. É assumir uma nova postura, é assumir um novo jeito de viver depois desse encontro com o Senhor. É o que Ele te chama para o dia de hoje. E eu te convido também a refletir sobre os 10 mandamentos. Vamos relembrar os 10 mandamentos, olhar eles sobre uma profunda reflexão da tua vida, do chamado do Senhor. E saiba que tem jeito sim. O Senhor morreu numa cruz e o que a gente vê é a sua imagem de braços abertos. E hoje, vivo e ressuscitado, o Senhor te espera. Espera o teu sim. Nós acreditamos em um Deus vivo. A palavra de Deus aqui, ela fala de um Deus vivo. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem para você. Porque é nisso que eu acredito. O Senhor Jesus Cristo que está aqui, presente no meio de nós. E que em breve vamos encontrá-lo no reino de Deus. Que nossas mãos possam estar cheias de frutos. E que você possa, com muita alegria, dizer ao Senhor que se um dia você não conhecia a palavra dele, estava longe, estava num mundo de erro, de pecado, após conhecer a sua palavra, decidiu pelo sim ao Senhor, que não vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho de renúncia, vai ser um caminho de tentações e provações, porque a gente sabe que esse mundo jaz no inimigo. 1/3 dos anjos caíram junto com Lúcifer e estão aqui, nesse mundo, para tentar te afastar da vontade de Deus. Aqui é um tempo de provação, mas o Senhor foi morto, desceu à mansão dos mortos, foi tentado, lembra dos 40 dias de tentação no deserto? E mesmo assim,
ele fez a vontade do Pai. Suando sangue, ele fez a vontade do Pai e se deu na cruz por nós. E que você hoje também possa tomar a firme decisão, inspirado em Jesus, que você possa tomar a firme decisão de seguir a vontade de Deus, renunciar os teus pecados, renunciar os maus costumes e se voltar à presença do Pai e não soltar esse arado e nem olhar para trás, decidir por uma vida nova. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre você, sobre sua família, que teu anjo da guarda te abençoe nesse dia, que Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Teresinha possam estar intercedendo por nós nesse dia, nos guardando, nos protegendo. É o que eu desejo hoje para você. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.